Iremos cantar no Salmo responsorial a seguinte frase, como refrão: a semente caiu em boa terra e deu muito fruto. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Vamos tentar cantar. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Vou repetir novamente. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Vamos tentar a primeira vez, todos juntos. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. É um texto muito breve. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Vamos novamente cantar. A semente caiu em boa terra e deu. Ótimo, já vos ouço. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Tentamos. Aleluia, aleluia. Procuremos cantar com todo o entusiasmo, aclamando esta boa nova da salvação. Aleluia, no canto de comunhão, o primeiro será, os dois são muito conhecidos, vamos rever. O primeiro canto, que a semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre, viverá para sempre. Cantamos. A semente é a e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre, viverá para sempre. Vou pedir-vos para repetir novamente, para assim sentirmos com força e entusiasmo esta frase que cantamos com toda a convicção. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem ouve a sua palavra viverá para sempre, viverá para sempre.
Vamos somente cantar uma, duas vezes o refrão do segundo canto de comunhão, que é muito conhecido e que também nos dá muita alegria para recebermos este corpo do Senhor, o pão vivo descido do céu. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor comungar o pão da vida, sacramento do amor. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor comungar o pão da vida, sacramento do amor. Cantamos. É Cristo quem nos convida. Vamos à mesa do Senhor comungar o pão da vida, sacramento do amor. Terminamos este breve ensaio simplesmente ouvindo o refrão do cântico de entrada. Eu venho, Senhor, à vossa presença, ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Eu venho, Senhor, à vossa presença, ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Cantamos. Eu venho, Senhor, à vossa presença, ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Ficarei saciado ao contemplar a vossa Bem-vindos a Fátima, todos vós que de tantos lugares hoje vos fazeis peregrinos de Nossa Senhora, como quem vem à casa da Mãe. E vós que nos acompanhais através dos meios de comunicação, senti que chega aí, onde quer que estejais, o olhar maternal da Senhora dos Pastorinhos. Reunimo-nos para celebrar o Dia do Senhor. Presida a nossa Assembleia o Padre Carlos Cabecinhas, reitor do Santuário. Durante a celebração, deve manter-se a distância de segurança uns dos outros, exceto os que vivem na mesma casa. Chama-se a atenção para a sinalética que indica o sentido das movimentações, tanto durante a missa como para a entrada e saída. Estejamos atentos às indicações da equipa de vigilantes e acolhedores. Neste domingo, em que o nosso Deus vem ao nosso encontro e nos faz ouvir a palavra de seu Filho, que se apresenta como semeador, que pede acolhimento para a sua palavra no coração de cada um, procuremos criar condições no recinto para que a palavra de Cristo se faça ouvir e possa encontrar acolhimento no coração de cada um.
Acolher a palavra pede, antes de mais, silêncio. Silêncio dos corações. Disponhamos os nossos corações. Criamos neles, crie cada um no seu coração, condições de silêncio que permitam acolher no mais fundo de si mesmo a palavra que é o próprio Cristo que semeia. Só acolhendo a palavra poderemos frutificar a partir da palavra. Com os nossos olhos, o coração e o canto, acompanhemos agora o caminho da imagem de Nossa Senhora da Capelinha das Aparições para o altar do recinto, para celebrarmos a Eucaristia Dominical. A Mãe sempre nos conduz a seu Filho. É para seu Filho Jesus Cristo que sua Mãe e nossa Mãe nos chama aqui e nos entrega a Ele. Cantemos o seu louvor. Celebramos o 15º domingo do tempo comum. O Senhor venha ao nosso encontro como semeador que espalha abundantemente a sua palavra. Ele vem até nós. Venhamos também nós à sua presença e saciemo-nos com a contemplação da sua glória. De pé, cantemos todos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Queridos peregrinos de língua espanhola, o Senhor esteja com vosotros. Cari pellegrini di lingua italiana, il Signore sia con voi. Dear English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Caros irmãos e irmãs, reunimos-nos para celebrar a nossa fé, para contemplar a presença do Senhor no meio de nós. Nesta celebração queremos ter presente as nossas intenções, mas permitam-me que vos convide a rezarmos hoje por aquele bombeiro que faleceu na passada noite no combate a um incêndio na Serra da Lousã. A rezar por ele, pela sua família, a rezar por aqueles que ficaram feridos e, nesta altura do ano, a ter presente na nossa oração todos os bombeiros, todos aqueles que, com sacrifício e risco da própria vida, procuram o bem de todos nós. Apresentemos-nos ao Senhor, peçamos por eles. Preparemo-nos para celebrar esta Eucaristia e façamo-lo começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Misericórdia.
Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve que descem do céu não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a terem fecundado e feito produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão para comer, assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. A semente caiu em Visitastes a terra e a regastes, enchendo-a de fertilidade. As fontes do céu transbordam em água e fazeis brotar o trigo. Assim preparais a terra, regais os seus sulcos e aplanais as laivas. Vós a inundais de chuva e abençoais as sementes. Coroastes o ano com os vossos benefícios, por onde
onde passastes brotou a abundância. Vicejam as pastagens do deserto e os outeiros vestem-se de festa. A semente que caiu em boa Os prados cobrem-se de rebanhos e os vales enchem-se de trigo. Todo canta e grita de alegria. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Elas estão sujeitas à vã situação do mundo, não por sua vontade, mas por vontade daquele que as submeteu, com a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que escraviza, para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, designou o Senhor, Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira do mar. Reuniu-se à sua volta uma grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas nesses termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram-nas. Outras caíram em terra boa e deram fruto. Umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, dar-se-á e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o pouco que ele tem, lhe será tirado. É por isso que eles falam em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas sem compreender; olhando olhareis, mas sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro. Endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos e compreendendo com o coração, se convertam e eu os cure. Quanto a vós, felizes os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós verdes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, então, o que significa a parábola do semeador. Quando o homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e acolhe no momento de alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante, e ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30 por um. Palavra da salvação.
Caros peregrinos, as leituras agora proclamadas falam-nos da Palavra de Deus, da importância que lhe devemos dar e do modo como a devemos acolher para que esta Palavra possa dar fruto na nossa vida. Nós vivemos num mundo cheio de palavras. As palavras que dizemos e aquelas que ouvimos seja daqueles que estão connosco, que connosco conversam, sejam as muitas palavras que nos chegam pela rádio, pela televisão, via internet. Vivemos num mundo cheio de palavras. E neste mundo assim cheio de palavras, tantas vezes superficiais, vazias, banais, torna-se difícil distinguir a Palavra de Deus e, sobretudo, reconhecê-la como a Palavra. Não uma palavra entre outras, mas a Palavra, capaz de atingir a profundidade da nossa existência e de dar pleno sentido às nossas vidas. O profeta Isaías, na primeira leitura que escutamos, diz-nos que a Palavra de Deus é uma palavra diferente de todas as outras, porque é eficaz, porque é transformadora, isto é, capaz de transformar, de mudar a nossa vida. E se a nossa vida não se transforma, não é por falta de eficácia dessa palavra, dizia a primeira leitura. Essa é uma palavra eficaz. Se a nossa vida não se transforma, é por causa da nossa desatenção a essa palavra ou por falta de disponibilidade interior para nos deixarmos transformar por ela, porque Deus nunca força a nossa liberdade. E é disso que nos fala a parábola do semeador, essa parábola que Jesus conta e que escutamos no texto do Evangelho. Aliás, uma parábola que Jesus conta e que explica. É o próprio Jesus que lhe dá o sentido. As parábolas, estas histórias que Jesus conta e que os Evangelhos nos transmitem, não pretendem nem distrair-nos, nem divertir-nos. São histórias de outra natureza. Pretendem, sim, levar-nos a olhar para a nossa vida e a refletir sobre a nossa vida. E quando ouvimos esta parábola do semeador e a explicação que Jesus oferece, percebemos que, sendo nós o terreno que recebe a semente da palavra de Deus, aquilo que nos é pedido é, em primeiro lugar, que escutemos esta palavra de Deus, isto é, que saibamos acolher esta palavra, que prestemos atenção às leituras proclamadas, que tomemos nós próprios, sozinhos ou em família, a iniciativa de ler a Bíblia. Este é o primeiro desafio, a primeira exortação. Prestarmos atenção, escutarmos realmente aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer. Só que a parábola vai além disso. Isto é, não basta escutar. É preciso escutar com atenção, estarmos atentos à palavra de Deus. Mas não basta. Para que a palavra de Deus transforme as nossas vidas, isso não é suficiente. É apenas o primeiro passo. No tempo de Jesus, as multidões acorriam para o ouvir e ouviam-no com atenção. Mais, gostavam de o ouvir e ficavam maravilhados com as suas palavras. E, porém, com esta parábola, Jesus diz claramente aos seus contemporâneos, às multidões que acorriam para ouvir, que isso não bastava, não era suficiente. Era preciso algo mais. É preciso que esta palavra dê fruto. Isto é,
que transforme as nossas vidas. E o que é que isto significa? Significa deixar que a palavra de Deus determine, condicione positivamente as nossas opções e atitudes. Significa deixar que a palavra de Deus guie a forma como vivemos, a forma como nos relacionamos uns com os outros, a forma como encaramos a vida. É isto que significa sermos o terreno bom, de que falava a parábola. Esse terreno disponível para acolher a semente que é a palavra de Deus, de forma a que essa semente germine, cresça, floresça, dê fruto e fruto abundante. E esse é que é o desafio. E é o próprio Jesus, no Evangelho, através desta história que nos conta, a alertar-nos para tantos aspectos que condicionam o modo como acolhemos a palavra de Deus e como permitimos ou não permitimos que ela dê fruto. É o entusiasmo momentâneo porque escutamos a palavra de Deus e gostamos de a ouvir, mas que não resiste à inconstância e às preocupações do dia-a-dia. É o medo das incompreensões por parte daqueles que nos rodeiam. É o não darmos a Deus o lugar que só Ele compete na nossa vida. Tudo isto impede que a palavra de Deus dê fruto. Ninguém, como Maria, soube estar atenta à palavra de Deus. Nos Evangelhos, Nossa Senhora aparece como aquela que escuta a palavra, a escuta, a medita e a guarda no seu coração e que a leva à vida, deixando-se guiar inteiramente por ela. Maria é o exemplo perfeito do terreno bom, no qual cai a semente da palavra de Deus e que, porque está preparado, dá fruto e fruto abundante. E foi com ela que os santos pastorinhos Francisco e Jacinta aprenderam a ser terreno fértil, onde a palavra de Deus deu fruto abundante. Caros peregrinos, nesta escola de Maria, aprendamos também nós a escutar a palavra de Deus e a deixar-nos transformar por ela. Todos nós temos momentos em que nos revemos em qualquer um dos tipos de terreno de que nos falava a parábola. Não conseguimos ser sempre terreno bom, é verdade. Mas com o auxílio do Senhor e a intercessão de Nossa Senhora e dos santos pastorinhos, procuremos ser esse terreno bom. Se a palavra de Deus é sempre eficaz, deixemos-nos transformar por ela. Deixemos que esta palavra atinja e determine todos os aspectos e dimensões da nossa vida. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós, crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, que no seu amor infinito quer iluminar e salvar todos os homens e mulheres, e cantemos confiadamente. Pelas dioceses e paróquias e missões do mundo inteiro, para que a palavra e os semeadores vão semeando, dê fruto abundante no coração dos que a recebem, oremos. Por todas as nações e organismos internacionais, para que busquem o bem comum e a justiça e ultrapassem interesses ocultos e egoístas, oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouve-nos. Por todos os que sofrem no corpo ou no espírito, para que acreditem que as dores do tempo presente não têm comparação com a glória prometida, oremos. Nós vos rogamos, Senhor, ouve-nos. Pelos que cultivam a terra com lágrimas, para que seja reconhecido o seu trabalho e o tempo favoreça colheitas abundantes, oremos. Nós vos rogamos, Senhor, por todos nós, reunidos no Espírito Santo, para que vivamos a mensagem que escutamos e nos amemos como irmãos na Santa Igreja, oremos. nós vos rogamos, Senhor, Senhor nosso Deus, que não deixais que a chuva volte para os céus sem ter feito germinar a semente nos campos, fazei que a palavra que enviastes à terra produza abundante fruto no coração dos homens e mulheres. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E, destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos do Senhor da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo vieram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano.
Cristo semeia a sua palavra nos nossos corações e na sua vontade imensa de ser nosso e nos fazer seus, alimenta-nos de si neste pão. Todos os que acompanhais a transmissão desta celebração, sem poder ainda participar presencialmente na Eucaristia em comunidade, sois convidados à comunhão espiritual, por um ato de fé e de desejo de íntima união com Cristo, realmente presente no pão eucarístico. É Ele que a todos convida para a sua mesa, para comungar o pão da vida, sacramento do amor. Cantemos todos.
Eucaristia é Jesus escondido no pão. Jesus escondido, diziam os pastorinhos. De uma vez, Jacinta, já doente da doença que há 100 anos a levou, disse à Lúcia que ia visitar o Santíssimo Sacramento. Olha, diz a Jesus escondido que eu gosto muito dele e que o amo muito. Comungamos. Jesus escondido habita-nos. Quer nos seus amigos. Saboreemos intimamente a sua amizade. E no silêncio agradeçamos. E cantemos-lhe todos, dando graças pela sua infinita misericórdia. Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. A partir desta tarde e desta noite, celebramos a peregrinação internacional aniversária da Terceira Aparição. Às 21h30, o Rosário Internacional na Capelinha das Aparições, depois a procissão das velas e celebração no altar do recinto. Amanhã, começamos às 9h com o Rosário na Capelinha, seguido de missa, bênção dos doentes e procissão do adeus. Todos os domingos, a missa das 16h30 na Basílica da Santíssima Trindade tem interpretação em língua gestual portuguesa, a pensar nos membros da comunidade surda.
Irmãos e irmãs, desde sempre os cristãos que participam na Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu compromisso para com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas junto à capelinha ou noutros lugares do recinto. Desta forma, contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando os seus serviços. A saída do recinto deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética e as indicações dos acolhedores. Com a bênção final, o Presidente faz também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.